Mas ser pescado dá medo, porque o peixe ele conhece o mar. Fora do mar ele não conhece, é desconhecido. A gente tem medo do desconhecido, como eu já falei, né? Então a gente tem medo desse desconhecido. Porque é literalmente uma nova vida. E por mais que a nossa antiga vida às vezes seja horrorosa, a gente prefere ter ela do que não ter, né? Às vezes a nossa antiga vida era um caos, mas a gente prefere ter ela do que estar numa vida aparentemente desconhecida, né? Como hoje falou no texto, a gente, por algum motivo, fica apegado a essas coisas, essas histórias. É uma coisa perpétua. Então, aqui há um convite de soltar. Sabe, eu me lembro quando eu tinha, não sei exatamente a minha idade, mas eu devia ter uns 18 anos e eu cheguei para minha mãe assim, talvez 17, eu não sei. É muito difícil de saber as épocas que aconteceram as coisas. Mas eu cheguei pra minha mãe e falei: Mãe, eu sei que eu não sou essa pessoa que eu tô sendo, mas quem que eu sou? Eu já duvidava da minha identidade. Eu não acreditava naquilo que eu era, porque aquilo que eu era, eu sentia que era falso, que não era verdadeiro, que não era feliz, que tinha vergonha dos outros, que tinha talvez ódio, enfim, todo esse repertório de emoções que o ser humano sente. Eu falei, eu não sei quem que eu sou, mas quem eu sou? E como que a minha mãe vai me responder isso, né? Uma pergunta dessa. Ela não me respondeu. E graças a Deus, como eu falei, agradecendo pela essência de vocês, talvez vocês tenham alguém aqui, pessoas que vão poder te auxiliar nesse quem sou eu. Eu não tive. Daí eu me perdi, fiquei perdido ali na bagunça da vida e fui me virando da maneira que eu podia. Mas eu não tive auxílio a não ser de Deus, que, né, é um ótimo auxílio, mas é um auxílio que você não sente segurança, digamos assim, porque não é palpável. Você não sabe o que está acontecendo. Quando alguém pega na sua mão é fácil. Não que seja fácil, é menos difícil, né? Então, só que isso acabou me dando a possibilidade de ter uma enorme fé. Por não ter esse suporte, eu só podia ter suporte desse invisível. Então isso me deu uma certeza de algo que estava ali e que no fundo eu acabei descobrindo que era o que eu era. Antes era algo que estava cuidando de mim, depois eu percebi que era mim mesmo cuidando de mim, mas não mim, como eu falei já para vocês, pessoa, era a própria consciência. A consciência, ela aparenta ser externa, cuidando de mim, para mim relembrar que a consciência é interna e depois tudo é a mesma coisa. Então a consciência, ela usa o que for para nos chamar a atenção. Por incrível que pareça, ela utiliza o que for necessário. Por mais que o ego tenha muitas cartas na manga, a consciência tem mais. Só que, como eu falei hoje no texto do Moji, a consciência ela não fica insistindo muito. Ela não fica querendo chamar sua atenção, ela não faz muita questão, né? O que faz questão é a mente, venha, venha, mas a consciência ela só está ali no plano de fundo, quer ficar perdido aí fica, mas às vezes a consciência ela faz um movimento que a gente chama de graça, né? Talvez muitos de vocês não escutaram essa palavra muito, mas graça é algo que é inexplicável e é um movimento de Deus, digamos assim, da vida, da consciência absoluta. E é uma graça, ela está te puxando para si mesma. Então, na realidade, a consciência está te puxando para ela mesma,
mas você está se puxando para si mesmo. É a própria consciência. É como se você tivesse esticado, sabe? Uma borracha que está esticada. Assim a gente está esticado e a gente sente que está voltando para algum lugar. Quando é que a gente está voltando? Para o nosso estado natural, porque a borracha ela apenas volta a ser o natural, ela deixa de estar esticada, entende? Ela volta, ela não se transformou em algo novo, ela apenas voltou. E quando a gente está, o que é estar esticado, estendido? É quando a gente deixa de estar no nosso estado natural e está esticado em ideias, assim, né? Na história, na pessoa. Então a gente volta e de repente você se sente em casa, nesse estado natural. E quantos de vocês aqui às vezes não se sente em casa, em si mesmo? E como eu falei, não é para trazer culpa, mas é para busque isso, o seu lar. Você merece. E para quem já está presenciando, ame ainda mais, sabe? Quando a gente chama aquele crush lá, a gente faz de tudo para aquela pessoa e por nós a gente migalhas. A gente tem que fazer mais, sabe? Desde que eu comecei a descobrir isso, eu não parei. Um segundo era 24 horas olhando para mim. Mas não numa maneira forçada, era um espelho, como eu falei também hoje no livro. É um espelho que fica na sua frente, você não tem como evitar a não ser olhar. Então você tem que amar, sabe, esse ser e querer descobrir, se você não descobriu, descobrir o que é, quem sou eu. Fazer essa indagação amorosa, quem sou eu? Não se contentar com algo que está ali sofrendo, sabe? Querer mais, seja, não vou falar a palavra arrogante, né? Mas seja guloso quando se trata do amor, da alegria, da paz. Claro que depois que a gente vai entender que nada disso é necessário, mas agora, talvez para muitos de vocês é necessário ter essa sede por si mesmo, pela essência,